de seu editor, do professor, advogado José Lázaro Boberg, reconhecido hoje em todo o Brasil, com mais de uma dezena de livros publicados, com mais de 100 exemplares, né? Reconhecido pela seriedade, pelo conhecimento, pela espiritualidade de suas obras. Eu sou da cidade de Capivari, que é considerada a terra dos poetas. E lá no Parnaso de Além Túmulo tem um poeta de Capivari, o Rodrigues de Abreu. Eu fui como cigano, trabalhei no Banco Noroeste, depois prestei concurso, fui para o Banco do Estado de São Paulo e trabalhei, viajei em muitas cidades, né? Tenho 6 filhos, casado há 41 anos, vai fazer 42 anos, com a Maria Isabel, que é a revisora dos livros lá na editora. A última palavra da edição é dela. E quando nós fomos casar, ela é de formação católica, eu havia me tornado espírita, né? Pouco tempo antes. Ela também aceitou o espiritismo e a mãe dela era bastante católica, né? E nós conversamos com ela e ela acabou aceitando que a gente não casasse na igreja, né? Mas a minha sogra disse: olha, essa história que você fala do espiritismo, de que ninguém morre, eu não acredito. Eu não acredito porque ninguém voltou para me contar, né? Então, eu tenho aqui uma frase. Não, então, não sei o que aconteceu aquela hora que o senhor mexeu aqui, e ele travou alguma coisa. Você consegue ver? Parece que ele está rodando aí. Conseguiu? Acertou. Então, para mim, descobre-se um ser imortal através do espiritismo. Porque há um misticismo em determinadas religiões, que nós respeitamos, porque depois dessa existência, na sequência, não se sabe para onde vai. Fica aguardando um julgamento tal. E no espiritismo abriu-se uma janela imensa, né? De informações, de conhecimentos, de esperança. E aprende-se que existem alguns caminhos melhores que outros e que todos têm de fazer escolhas e estabelecer metas, né? E eu estabeleci uma meta para a minha vida. Nós aceitamos, né, eu e Isabel, que a gente ia ter 6 filhos. Poxa, é uma loucura, né? Nessa época ninguém mais tem 6 filhos, mas foi um projeto, né? E trabalhar na doutrina espírita. E começamos com o jornal espírita, e depois com uma revista espírita, e depois com o livro espírita, lá na cidade de Conchas. E a minha sogra me dizia: olha, eu não acredito porque ninguém voltou. Eu falei: tudo bem, porque para mim, eu sou filho de Maria, e meu pai chama José. A minha sogra chama Maria, o meu sogro chamava José. E a minha esposa chama Maria. Foi abençoado pela Maria e pelo José, né? E eu falei: olha, vamos então conversar um pouco. A senhora é católica, você aceita a Bíblia? Aceita. Vamos pegar o Evangelho de João. E no Evangelho de João tem uma passagem fundamental, que não há como as pessoas fugir da prova da imortalidade da alma e de que ninguém voltou, porque a maior prova está ali, de que o nosso mestre, esta grande alma, retornou, conviveu com os discípulos, e até quando ele ressurge para a primeira figura, que é Maria Madalena, que o Boberg acaba de lançar, né? O Evangelho de Maria Madalena. Jesus aparece para ela e ele diz: não me toques. Por que ele diz não me toques? Porque ele não estava materializado. O Espiritismo vem nos explicar.
E ele aparece depois aos seus discípulos, estando as portas fechadas, porque ele estava temeroso. E se há uma dor de perder um ente querido, cada vez que eu lembro, eu me emociono de lembrar que Maria de Nazaré estava ao pé da cruz de Jesus. Você imagine a dor de uma mãe, porque quando a gente perde um ente querido por acidente, eu tive um irmão que se acidentou em um carro, ele estava voltando do trabalho, era um fotógrafo profissional, um caminhão, ultrapassando um caminhão em cima de uma ponte, e o motorista do caminhão embriagado. Foi fatal. Então, é uma dor, né? Uma perda de alguém com esperança, filho pequeno. Até o meu irmão, que era o mais velho, eu tenho 10 irmãos. Eram 11, faleceram pequeno, sobreviveram 10. Uma família grande. Não, nós temos que processar. Onde já se viu isso? O cara embriagado, ultrapassar num lugar proibido. Havia faixas. Falei, se nós não perdoarmos, como é que o nosso irmão, que é a vítima, que deixou a esposa, que deixou o filho, não vai sentir uma lei? Nós temos que entregar para a justiça humana, deixar que se cumpra. Nada disso. Não é de competência nossa entrar com advogados, nada. Nós temos que ter confiança em Deus. A vida nos ensina isso. Então imagine um pouquinho a dor daquela mãe, Maria de Nazaré, acompanhando o sofrimento, o martírio do seu filho e depois a crucificação, aguardando ali os seus últimos instantes. E ele que sabia que estava simplesmente de passagem, que a morte era a porta libertadora para ele retornar aos grandes planos de onde ele vinha à terra para nos trazer o amor. Ele diz a ela: mãe, olha aí o teu filho. Filho, olha aí a tua mãe. Nos indicando que nós temos que nos amar. A perda não existe, porque eles só são invisíveis, mas não são ausentes. Eles poderão estar muito próximos de nós, poderão nos ajudar muito mais, como Jesus pode e nos ajuda muito mais. E essa dor Maria passou naquele instante. E eu conversando com a minha sogra, Maria, vimos que Jesus havia aparecido para os discípulos, estando as portas fechadas, e saudou ele: a minha paz eu vos dou. Estimulou ele: ide, pregai a palavra, levai o consolo, curai os enfermos, afastai os endemoniados, os espíritos que perseguem os endemoniados. E não estava ali um jovem, não como eu, que já tenho 65 anos, mas talvez mais jovem como vocês, de nome Tomé, que era um dos discípulos dele. E os amigos levaram informação para ele: Tomé, o mestre ressurgiu para nós também, não foi só para Maria Madalena. E ele nos saudou, nos incentivou a continuar. Eu não acredito. Eu só acredito se eu puder vê-lo e tocar as suas chagas. E nós, como espíritas, sabemos que a verdadeira infelicidade não é sofrer o mal, mas sim praticá-lo. Jesus não tinha marcas nenhuma, porque ele estava tranquilo. Quem tinha marca somos nós, se estivéssemos naqueles dias, naquela perseguição. Mas a bondade era tanta daquele jovem, 33 anos, sofrendo a pena de morte, ressurge novamente às portas fechadas e diz, está lá no Evangelho: Tomé, venha, me toque. E após a saudação que Tomé diz, lá está registrado, Jesus diz: Tomé, tu acreditaste porque viste, mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Essa é a maior prova da imortalidade da alma. Mas nós somos abençoados, porque Jesus fez a promessa de que enviaria o Consolador prometido. E ele diz no Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Veja que na Constituição do nosso globo, do nosso mundo, diz Emmanuel,
que uma preia de espíritos iluminados juntos com Jesus trabalharam na formação dessa nossa habitação, dessa nossa escola. Então ele diz que enviaria outro Consolador, tem outros iguais a Jesus, que alcançaram também a perfeição, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, é Espírito, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará convosco, porque nós somos espíritos encarnados. Qual a diferença dos espíritos? Eles já não têm mais um corpo físico. Eu lembro que uma jovem, havia o paizinho dela desencarnado, e ela estava aflita, desesperada, porque gostava muito do pai. E nós dissemos: olha, você, lendo a literatura, você vai se consolar, você vai entender que é apenas uma passagem, que não existe morte, existe vida. E quem sabe, você participando no centro, nas reuniões, você possa conversar com seu pai. Ah, não, isso não, ele já morreu. Porque é próprio da formação da pessoa. Se você pode conversar com o espírito de alguém que se foi, por que não, né? Mas às vezes a pessoa tem uma outra formação. Então, Jesus promete que enviará o Consolador. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, né? Numa das traduções, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espiritismo, ele volta à origem do cristianismo, na sua simplicidade, sem dogma, sem rituais, sem hierarquia, sem sacerdócio, ensinando-nos a dar de graça o que de graça recebeste. Se você vê, e você vai ver muitos lugares, médiuns que fazem trabalhos e cobram, e usam o nome de espíritas, né? Devemos ir lá combatê-los? Não. Por quê? Eles são senhores das suas vidas, dos seus atos, eles vão responder. Não cabe a nós ser juízes. É um equívoco, nós sabemos, mas o que é de fazer? Todos têm o livre arbítrio. Eu conheci Chico Xavier por 3 vezes. Quando eu casei, eu fui com a Isabel lá em Uberaba. Depois, quando nasceu o meu primeiro filho, Mateus, que é o tradutor das obras de Allan Kardec, Mateus, nós fomos lá também falar com o Chico. E por último, reunido com os amigos de Capivari, nós fomos até Uberaba, porque esse poeta de Capivari, Rodrigues de Abreu, havia psicografado várias mensagens através do Chico. E nós sabíamos que ele tinha muitas mensagens. Se ele autorizaria e nos cederia algumas dessas mensagens do Rodrigues de Abreu para que publicássemos um livro. Eu trabalhava no Banespa ainda, eu fazia um programa na rádio de manhã, programa Música e Mensagem Bom Dia. Eu era o locutor, minha esposa era sonoplasta. E conversei com o Chico, e o Chico disse: olha, Arnaldo, eu tenho um caixão com muitas mensagens, que era treinamento das mensagens que eu recebia. Para mim publicar isso aí, eu preciso rever com o autor espiritual, com o Rodrigues de Abreu. E no momento eu não posso prometer nada para você. Mas ele nos deu uma mensagem, inclusive nos disse a respeito, né, da prática da caridade. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética, mas de profundo significado filosófico. E a doutrina espírita é, né, ética, é filosófica, é ciência e é religião, no sentido de religarem com o Criador, não com as pessoas. E há 2 anos nós conseguimos, junto com a Celso Galvez, ele já está com bastante idade, 90 e poucos anos, comprometido da saúde, e ele me chamou lá, porque ele tem uma estima comigo, eu já fiz muitos livros para ele, para a editora dele. Arnaldo, eu queria fazer uma parceria com você, vou dar todos os meus livros para você publicar, livros que eram do Chico Xavier. Depois, a meio tempo, mudou a diretoria, e aí nós publicamos só 3 livros.
Inclusive um deles está aqui, que é o livro Hoje, do Emanuel, que é a edição conjunta com ele. E ele falou: qual livro que você gostaria? Ele falou: olha, eu faço palestra há muito tempo e o livro que me encanta é O Correio do Além. Ele falou: pode ser esse o primeiro então. E nós fizemos a edição desse livro. Inclusive, quando do acidente dos nossos irmãos da Chapecoense, eu tomei a iniciativa de ligar para Chapecó. Qual o caminho que eu encontraria para levar alguma coisa do Espiritismo para aquelas famílias? Vou tentar os centros espíritas que tem lá. Tentei com um, tentei com outro, não deu certo. Até consegui que um acertou lá. De fazer, eu mandaria para ele 20 exemplares, não eram 20 famílias dos jogadores, né? Mas eles levariam os 20 livros para entregar. E o rapaz aceitou a ideia, tal, marcou, reuniu com a família, precisou de mais de 25 livros ainda, que eles acabaram até adquirindo. Não, isso aí nós vamos adquirir. Fez um trabalho com a família, reuniu, deu esse livro de presente para a família, né? E eles passaram a participar lá, algumas, né, do Centro Espírita. E esse livro levou consolo. Recentemente, uma família aqui do Paraná sofreu um acidente e veio a falecer o pai, a mãe e uma tia do jogador Rafael Longini, do Santos. Eu também escrevi para ele e mandei um exemplar desse livro e um outro exemplar de um livro que eu também gosto muito, Na Maior das Perdas, a Divina Consolação, do professor Regis de Moraes. É um jovem que praticava esporte lá na Unicamp e depois de pedalar, ele foi mergulhar na piscina, teve um choque anafilético e veio a desencarnar. E ele se comunica através de 3 médios, inclusive o da Silvia Pascoal. Quem que é a Silvia Pascoal? É parente daqueles de Pascoal, né, os pneus. É interessante um caso que ele conta aí, que havia uma senhora que tinha um filho, era mãe solteira, e o filho começou a trabalhar e ele propôs para a mãe: mãe, você não compra um terninho para mim? Um terninho branco e tal? A mãe falou: ó, filho, agora nós estamos em situação difícil, não dá, né? Quem sabe mais para frente a gente compra. E aí o rapaz trabalhando junto com outro colega, dando de moto, sofreu um acidente e veio a desencarnar. A mãe foi, fez um crediário, porque ela não tinha dinheiro para comprar, e comprou um terninho branco para sepultar o filho. E, desolada, ela ficou sabendo da Silvia Pascoal, que atendia numa chácara as pessoas que perderam entes queridos. E ela chegou lá, ela não disse nada, ela só se aproximou da dona Silvia. E a dona Silvia disse para ela: ó, tem aqui do meu lado, do seu lado, um jovem, está vestido com terninho branco, e ele manda agradecer o crediário que você fez. Olha que prova, né? Sem que dissesse nada. Então eu tive a oportunidade de publicar esse livro, né, que eu considero assim de grande significação, e que nós vamos comentar algumas mensagens deles para vocês nesta noite. O Emanuel, no prefácio, ele diz assim: nos caminhos da terra, né, que é essa abençoada escola, em que milhares de criaturas desfalecem, a míngua da fé em Deus e fé na vida, oferecemos os textos simples desse livro, que é simples, é um livro fácil de ler, são cartas, né, escritas. E uma questão que para nós é muito simples, mas para algumas pessoas tem dificuldade: o que é o Espírito? Na definição dos Espíritos Allan Kardec, eles mesmos não definindo, porque nós não temos um meio aqui na Terra de definir como seja o Espírito. Então, o Espírito é uma luz, é uma flama, né? É algo assim, porque quando a gente vê aqueles que desencarnaram, a gente vê com a vestimenta do corpo espiritual, né? Que tem a forma humana. Homem é homem, mulher é mulher, moça é moça, moça é moça, né? E no livro dos Espíritos está lá o que são.
os espíritos são seres inteligentes criados por Deus e que habitam o universo, quer estejam encarnados ou desencarnados. Portanto, todos nós somos espíritos. A diferença daqueles que retornaram é que estão sem a vestimenta física. Quando encarnados, possuímos um corpo material e corpo espiritual, perispírito. Desencarnados, observamos apenas o corpo espiritual. Então, nós somos senhores, da nossa vida e do nosso corpo. Nós é que controlamos. Vamos dizer assim, nós somos o cavaleiro e o corpo é o cavalo, e nós temos que dar direção para ele. As pessoas que têm dificuldades, em controlar alguma dependência, algum vício, os espíritos dizem que é possível superar, E o Leon Denis, ele fala que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos para dentro do corpo, porque o corpo deve ser um servidor hábil, e não nos tornarmos cativos dele. Eu que trabalho com dependência química, na clínica lá em Cosmópolis, nós temos 60 e poucos pacientes que caíram nesse vale da dependência das drogas, do álcool, do tabagismo, Em Capivari, a outra clínica onde eu participo também, faço atividades com ele, nós temos lá 15 pacientes que também. E para a gente que não tem vício parece fácil, mas para quem está naquela situação ele tem que lutar para vencer, Origem: os espíritos tiveram um princípio, eles não são eternos. Eterno é só Deus que é o Criador, é uma definição filosófica, que nós somos seres imortais, mas não terão fim. Os espíritos são imortais e Deus é eterno. Chico Xavier é esse mineirinho fantástico, Nasceu lá em Pedro Leopoldo, humilde, mas de uma sabedoria, de uma humildade, de um desprendimento muito grande. Foi indagado a ele: Chico, por que morrem os jovens? E ele traz uma resposta lógica dentro da doutrina espírita: não é castigo de Deus, é apenas uma experiência que estão atravessando. Dizem os benfeitores espirituais que a maioria dos jovens desencarnados são companheiros complementando determinados resgates na lei de causa e efeito. Num livro, o Fernando saiu com um amigo para ir num barzinho. Ele levou junto com ele, duas meninas. Então quem dirigia era o Mauro e o Fernando estava junto. Foram lá, tomaram uns aperitivos, alguma coisa, como a fase dos jovens, E andando na 23 de março lá em São Paulo, ele disse que o carro parecia que estava com febre alta, de tanto que roncava. E o Mauro, que ele confiava, perdeu o controle, bateu e ele veio a desencarnar. E a família foi lá em Uberaba e recebeu uma mensagem. E aí, consolando a família, ele diz: olha, mãe, a minha avó, que está aqui me amparando, ela diz o seguinte, que eu já passei por várias experiências de morte, mas que eu teria que passar por essa de acidente. E uma outra parte da mensagem, ele diz para o pai: o Mauro está depressivo, angustiado, porque ele sente culpa do acidente. Mas ele não tem culpa, o acidente acontece com todos. De certa forma, para atenuar, porque nós sabemos que alta direção não dá certo. Não podemos concordar com isso, mas na mensagem é para levantar o ânimo do Mauro, para levantar o ânimo dos pais. Pai, a minha morte foi uma coisa boa para mim, porque se eu continuasse aí, era para eu ficar entravado numa cama. Então você vê que eles voltam para trazer consolo, Realmente nós passamos por muitas e muitas desencarnações. E aqui as cartas do além da Egre para sua mãe e o seu marido. Jesus diz lá em João que na verdade vos digo, que se o grão de mostarda caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos.
Olha que mensagem linda, né? Então, nós estamos aqui de passagem e é natural. Uns desencarnam crianças, né? Outros na adolescência, outros jovens, outros velhos, felizes. Aqueles que conseguem passar por essa universidade, né? Como o Roberto, né? O Roberto passou por todas as fases, está aí batalhando, trabalhando, levantando de manhã, de madrugada para escrever. E essa Egre, ela era uma moça muito dedicada aos estudos e aplicada. Ela nasceu em 57, era filha única de Terezinha Dias Tavares. Não fala no livro, eu tentei pesquisar o nome do pai. Talvez que fosse mãe solteira, a Terezinha. Formou-se em arquitetura aos 21 anos e casou aos 22. Trabalhava em companhia de sua mãe em São Paulo, no 26º cartório de notas da capital. Formou-se arquiteta, mas cartório, quem é advogado, quem precisa lidar com escritura, e depois sabe que fica caro, né? O registro, uma verbação, né? Cartório dava mais do que a arquitetura. E ela foi trabalhar no cartório com a mãe. Casou-se com Roberto Braga, a 11 de junho de 1980. 4 meses depois, sofreu um acidente de moto, aos 23 de anos, vindo a desencarnar em seguida. A mãe tinha um pressentimento, não deixava ela andar de moto de jeito nenhum, mas depois de casada não pôde impedir. E ficou muito ressentida com o marido, cortou as relações, né? Entrou numa depressão muito profunda e até foi para o interior, na casa de um irmão dela, o Irlei, e a Neuza, que era cunhada, lá na cidade de Atibaia. E lá ela foi orientada a procurar o Chico Xavier. Casou, 4 meses, desencarnou. 4 meses depois escreve a primeira carta para a mãe. E a mãe sente se renovar espiritualmente. E a mãe, que era católica, afirma: tudo que contém a aludida mensagem é da minha Egre. Não só a redação e assuntos nossos, como também a sua assinatura. É raríssimo essas comunicações, mas Chico tem várias, que as assinaturas conferem o documento da identidade. A mãe atesta, uma senhora católica que está falando que a assinatura é a mesma da Egre. Olha que coisa fantástica, né? E ela diz em uma das cartas: mãezinha, tranquilize-se a meu respeito. Se voltei à vida espiritual, forças que não conhecemos assim determinaram. Não houve interferências de sombras na luz de Deus. Novos ideais estão nascendo no cérebro de sua filha e tenho em suas 2 mãos as 2 antenas com as quais espero irradiar a mensagem da minha renovação através do trabalho ao semelhante. Passando para lá, os espíritos despertam, porque na vida material a gente acaba se envolvendo com as conquistas da matéria, casa, praia, chácara, carros, e nem sempre se envolve com a parte espiritual. E na parte espiritual a pessoa tem esse despertar, então ela vê que agora ela pode trabalhar junto com a mãe. Interessante nessa mensagem, porque no plano espiritual, quando ela desencarnou, ela sentia muita dor na cabeça. E aí ela tentava mexer e tal, mas ela viu que ela estava num ambiente muito agradável, cama limpa, coisas assim, como se fosse uma enfermaria de hospital. E ela achava que ela estava no colo da própria mãe. Quando depois ela foi perceber que era a avó materna dele, a Eva, falecida em 76, que acolheu. E a gente vê aqui que é um ensinamento de Jesus em Mateus: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto será feito meu Pai que também estás nos céus. Então, não tem aquela formalidade que você precisa
que uma autoridade sacerdotal, um pastor, né, dê o sim no seu casamento, no seu nascimento, em alguma coisa disso. Por quê? Porque se liga na terra, se liga no céu. Quem é os parentes dela? Só da parte da mãe, não aparece da parte do pai, né? Você vê que essa ligação que tem, né, permanece, e no plano espiritual também. Isso tudo vem em consideração porque desejo ver o nosso Roberto plenamente livre para assumir os seus propósitos de erguer um lar e ser feliz dentro dele. Na segunda carta, o Roberto compareceu, porque na primeira carta ela dizia: mãe, o Roberto não tem culpa nenhuma, conversa com ele. E a mãe foi e levou a mensagem pro genro, né? Reatou as relações. Na segunda mensagem, o Roberto está lá. E ela diz isso aqui. Isso tudo, né, dentro do contexto da carta, que é longa, nós não vamos falar. Ela diz: isso tudo vem em consideração porque desejo ver o nosso Roberto Braga plenamente livre para assumir os seus propósitos de erguer um lar e ser feliz dentro dele, né? Ter um novo relacionamento. Ela compreendia. E o rapaz é jovem, né? Não tem, mas ela diz aqui, abre um parágrafo, e nós vamos ver o que é esse parágrafo. Em minhas reflexões, para afirmar ao querido companheiro que já não sou mais a namorada ciumenta que ela era, ou a esposa enraizada nas ideias possessivas que conheceu. Mas como? O espírito muda assim no plano espiritual? Muda. E qual é a explicação que ela dá? A vovó Hebe e a vovó Clementina, já não é mais uma, são as duas avós que estão acolhendo a casa onde ela foi habitar na vida espiritual, porque tudo que tem aqui na Terra é uma cópia imperfeita do que existe na dimensão superior. É de lá que nós estamos trazendo conhecimento, experiências, renovações, né? A vovó Hebe e a vovó Clementina foram minhas instrutoras nos últimos meses e fizeram reconhecer que o amor só é realmente amor quando liberta a pessoa amada. Olha que lindo isso, né? Uma jovem com 23 anos que desencarnou, dizendo, né, que ela aprendeu essa lição com as avós. Quem realmente ama, liberta, né? Numa das comunicações com o Centro Espírita, uma mãe estava revoltada porque o marido havia casado novamente. Ela havia desencarnado e ela sentia-se dona do lar. E aí, explicando para ela que o marido havia ficado só, tinha uma filha. E aí, como que ela cuida, essa nova esposa, da sua filha? Ela cuida bem, ela conversa com ela, passa perfume, arruma o cabelo dela, parece ainda que ela gosta da criança, mas isso não é bom. Ela está fazendo aquilo que você não pode fazer, ela está cuidando da filha sua para você, porque você voltou para a dimensão maior. E aí o Espírito acaba entendendo, né, que a pessoa que continua aqui tem que continuar suas experiências e ela tem que se libertar do ciúme. E desejo que o nosso Roberto receba de Deus a felicidade que ele fez por merecer. Então, foram duas cartas que ela deu, né, em março, 4 meses depois da desencarnação, e 4 meses depois, na segunda carta, né? A avó Hebe é falecida em 76 e a Clementina faleceu antes dela ter nascido. Ela nasceu em 57, nasceu em 50 e desencarnou em 55. Ela nasceu só 2 anos depois. As duas estavam amparando ela no plano espiritual. E o Pedro Luiz Bosque é o marido dela, do Roberto Braga, que estava também ajudando, mas não aparece ninguém por parte do pai. Então aquilo que se liga aqui na Terra, liga-se no plano espiritual. E isso a gente aprende na doutrina espírita, que nós podemos orar pelos nossos antepassados, porque algumas religiões acham que a pessoa tem que se arrepender quando ficar aqui na Terra. Morreu, acabou. Você não pode mais orar por ele. Nós respeitamos as opiniões, mas o Espiritismo mostra que não. Quando Jesus disse amai-vos uns aos outros, ele abriu
as portas para que se amem aqueles que retornaram antes de nós também, né? E que podemos ajudar, e são eles que vão muitas vezes nos amparar na vida espiritual. O caso do Beto e Maurício é um caso interessante de um jovem que com 23 anos também sofreu um acidente. Ele voltava de um jantar em São Lourenço, Minas, né, de formatura, quando o veículo que ele conduzia bateu numa árvore. E 3 meses depois ele dá a primeira mensagem. Até alguns falam, mas será que ele já está apto para dar comunicação? A gente não sabe o estado. O que eu sei e o que eu tenho visto das comunicações, eu leio muito essas comunicações de jovens, nós temos alguns livros publicados nessa área aí, né? Do Gesiel Andrade, Orivaldo Carvazan, inclusive que ele faz uma pesquisa, né? O regresso, o retorno à vida espiritual segundo o Espiritismo. A vida espiritual, é um outro livro também de mensagens, que inclusive de pesquisa que eles fizeram. E os jovens, como eles não têm um comprometimento, né, com propriedades, com família, assim, não está casado, não tem filhos, eles se adaptam facilmente no plano espiritual. O que eles sentem muito é a angústia da família que fica lamentando o que aconteceu. Ele diz, esse aqui também diz, que ele quer que a família veja ele andando, estudando, passeando, e não ele desencarnado, morto ali no caixão. Então, ele fala de uma forma, né? Tem vários lances da mensagem dele que não pode um homem velho como o Chico Xavier estar escrevendo em gíria, e ele escreve em gíria, mas ele fala assim: estávamos tão acomodados com nossa conversa, ele e o Maurício, que o Maurício e eu nos sentimos atropelados pelo tronco rigoroso que nos estragou o corpo e a máquina inevitavelmente. Na verdade, foi ele que bateu na árvore e atropelou a árvore, perdeu a direção e bateu. Mas ele falou que estava tão distraído que estranharam quando a árvore atropelou eles, né? Uma forma assim, bem interessante. Trocamos de caminho pela inexperiência da região, mas no fundo penso eu que a nossa promissória com a desencarnação estava no sítio onde fomos parar. Porque ele foi por uma estrada e voltou por outra. Tem vários caminhos, como para vir aqui em Jacarezinho. Você pode vir pela Marechal Rondon, você pode vir aqui por Ourinhos. Então você vai uma estrada, volta por outra. Nós estávamos indo lá por Ourinhos, pela Marechal Rondon. Aí vimos, voltamos, né? E eles também isso, mas ele diz que não foi a inexperiência dele, foi que a nota promissória, porque a dívida acompanha o devedor. Existe um mecanismo perfeito da lei divina que nos regula a vida e o destino. Não é castigo, é experiência. Nós estamos aqui para aprender. Errar é aprendizado, é humano. Chamei pela família com exigência. Ele está contando quando ele está no plano espiritual, viu um ambiente bom, parecia um posto de atendimento emergencial, e ele começou a reclamar. Ele queria que viessem as pessoas lá explicar, falar com ele, né? E ele diz: chamei pela família com exigência. Criatura afetuosa que me atendeu com paciência declarou-me ser a vovó Maria. Pela inflexão doce daquela voz, notei que ela parecia ignorar a agressividade das minhas reclamações, porque a família dele tinha posse, né? Ele achou que poderia exigir, e aí ele viu que era a própria avó que estava atendendo ele e ignorou as agressividades dele. Numa segunda mensagem, ele fala do que ocorria na cidade dele. Você veja, os espíritos estão na dimensão espiritual, mas estão ligados pelo pensamento, né? Pela energia, onde nós influenciamos e somos influenciados. Se o Beto e o Maurício tivessem voltado pelo caminho que ele contou, não teria talvez acontecido acidente e tal. E aí ele conta essa história que corre no mundo espiritual, está nesse livro Correio do Além, né? A mensagem completa. Conta-se que certo rapaz recebeu um aviso da morte, que ele anunciava o momento certo em que buscaria na fazenda paterna. O pai era rico e tal.
Assustado, o moço que demonstrava muito aprumo, né, na presença pessoal, resolveu escapulir, né? Foi para uma outra região onde ele tinha parente, né? Deixou a barba crescer, o cabelo crescer, começou a trabalhar lá no campo e tal, mas quando chegou o dia ele nem fez de conta que não lembrava. Chegou tal hora, aparece a Dona Morte para ele. Eu estou procurando um jovem que se vestia muito bem alinhado, a barba feita, e eu não estou encontrando. Olha, eu não conheço, você vê, eu estou trabalhando aqui de sol a sol para meu sustento, né? Um sacrifício. E a Dona Morte falou: olha, infelizmente eu não estou encontrando quem eu vim buscar, e você está no sacrifício, eu vou levá-lo. E levou ele, né? No livro Cartas e Crônicas, tem uma mensagem do Humberto de Campos que nos fala sobre treino para a morte. As pessoas escreviam para Chico Xavier pedindo, né, orientações, ajudas. Tem algumas obras que tratam dessa. E nessa carta foi endereçada a Chico Xavier e endereçada ao Humberto de Campos, para que Humberto de Campos orientasse. Então, em relação a esse aviso para a morte, né, é muito interessante que vocês leiam depois no original essa mensagem treino para a morte, porque eles dão umas dicas qual deve ser o nosso comportamento. O primeiro deles é o costume com a alimentação. A gente tem que ter moderação. Nós devemos nos alimentar com sobriedade, com equilíbrio, né? Eu vejo nas clínicas que eu trabalho que os internos, eles deixam a compulsão das drogas e vão para o cigarro, e vão para a comida. Inclusive chegam a trocar cigarro por comida, medicamento por comida. Você tem que ter um certo controle lá, os coordenadores e tal, porque tem isso. O cara fica com uma volúpia de comer e eu falo para ele: olha, você vai ter complicações, porque você vai ficar obeso, você pode ter diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Então é melhor controlar. Você precisa comer pouco. Eu falo: ó, quem faz uma cirurgia de redução do estômago passa a comer um pouquinho só e sobrevive aquele corpão, né? Vocês também podem. Humberto de Campos fala que é lamentável ver as pessoas que têm um cemitério na barriga. E aí ele fala de outros hábitos que nós temos, né? A questão da bebida, a questão das drogas, a questão do sexo. O sexo é maravilhoso, mas com equilíbrio, dentro da família, sem prostituição. O controle dos patrimônios, né? Ter também equilíbrio, porque ele diz que ele vê muita gente sofrendo no além, porque não tem mais o tal de cheque para controlar. Ame a sua família, mas ame com moderação, porque quando você partir, eles vão fazer as coisas diferentes, né? E ele falou: não se preocupe tanto não, porque com o passar do tempo, a morte vai lhe oferecer o cartão de visita, né, para todos nós, porque nós temos um selinho de validade que está mais ou menos pré-fixado à nossa data de retorno. Se a gente controlar, beleza, vamos cumprir dentro da regra. Se tivermos algum mérito, poderemos até prorrogar um pouquinho mais. Um livro em que o médico, que é um especialista em desencarnação, Jerônimo, livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Chico, do Espírito André Luiz, 5 pessoas iam desencarnar em 30 dias. Já é sabido quem vai desencarnar. Mas uma das senhoras teve uma intercessão. Um netinho dela, que tinha uma tarefa no campo evangélico, orava pedindo pela avó, e como a mãe dele estava grávida, o plano espiritual também entendeu que a desencarnação naquelas circunstâncias da avó e mãe do garoto poderia abalar a gravidez dela. Prorrogaram por mais um ano. Então aquele nervo do coração que estava flácido foi reforçado e ela ganhou mais um ano de existência. Os outros 4 passou rapa e voltaram, até uma bênção, porque eles voltaram para consolar, que já é um gosto melhor, né? E os espíritos também dizem nesse livro Correio do Além
que o acidente não era por acaso, porque já tinha alguém aguardando para socorrê-los lá com a ambulância. No plano espiritual tem veículo lá, tem veículos lá. Tudo que nós temos aqui é uma cópia imperfeita do que existe lá. Eu também não disse em relação à morte, né? E em relação à vida, porque a gente procura ter uma proteção na casa contra os ladrões encarnados. Bota muro alto, cerca elétrica, que mais, Gustavo? Câmeras, pagamos vigilante na rua. Ontem eu vi ela tá buzinando ali na rua, né? Então as pessoas querem segurança dos ladrões encarnados e dos ladrões desencarnados. A Ivone Pereira foi fazer uma palestra, foi viajar para Minas Gerais, era no Rio de Janeiro, Rio das Flores, né? E quando ela chegou no hotel, que ela tinha uma sensibilidade muito grande, ela viu que na cama que ele ia dormir, tinha vários espíritos deitados lá. Poxa, mas que bagunça é essa aqui? Que negócio é esse? Na cama que eu vou dormir? Nós éramos moradores aqui da cidade, e a gente passava necessidade, tinha aí as dificuldades, mas a gente desencarnou e percebemos que esse hotel aqui está à disposição da gente, nós podemos ficar por aqui. Não, aqui vocês não vão ficar, vocês vão ter que cuidar de vocês em outro lugar, e eu vou ficar aqui, né? Então, nós precisamos ter uma proteção no lar. Uma delas, né, é o cultivo da oração, mas aliada à prática do bem, aliada à prática do perdão, e pelo menos uma vez por semana fazer o culto do Evangelho no lar, para que a gente se proteja dos ladrões espirituais que vêm sugar as nossas energias, que vêm nos perturbar à noite. E aí no outro dia você amanhece cansado, deprimido, tal, não sabe por quê. Faz o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Faz o estudo, faz a oração, mas vivencia, né? André Luiz conta 2 vezes num livro que é o Sexo e Destino. Eles estão indo por uma região e ele vê uma casinha lá embaixo que está iluminada. E aí são as pessoas que estão fazendo o Evangelho no lar. De certa feita ele estava na casa de uma senhora que era viúva, que fazia o Evangelho no lar, e virou um temporal aqui na terra, né? Um vento, uma chuva, e ele começou a perceber que os espíritos lá na rua, que eles estavam tão materializados com o seu perispírito que queriam fugir da chuva, do temporal, só que eles vinham na direção da casa, batiam e voltavam, porque havia um feixe magnético de proteção àquela casa que cultivava a oração. O Falcone é um amigo nosso, é advogado também, é terapeuta, é acupunturista, e ele narra nesse livro, Perda de Pessoas Amadas, a experiência que ele vivenciou, né? O espírito protetor dele, Mateus, recomendou que, além do trabalho que ele fazia de palestra, atendimento fraterno, desobsessão, que ele fizesse uma vez por mês um atendimento para famílias, né, que perderam entes queridos. E nesse livro ele conta a experiência dele, que ele começou a realizar esse trabalho. E aí, depois de um certo tempo, faleceu o pai dele. 20 dias depois, faleceu a mãe. E logo na sequência, ele estava no Centro Espírita, que é a Fundação Espírita Allan Kardec. Terminou a reunião, encontrou com um amigo, como esse aqui, que lida com aparelhagem e tal, que ele estava com uma dificuldade lá no computador, que fosse até a casa dele. E foram para casa. Aí, quando chegou na casa, a mulher dele lembrou que tinha esquecido a bolsa no centro e voltou para buscar. Eles conversaram, fizeram o que tinham que fazer, tal, passou lá mais de meia hora e a mulher não voltava, né? O que aconteceu? O centro era perto e furou a pé lá. Quando vê na esquina um aglomerado de pessoas, e aí a polícia já tinha feito um cordão, tal, proteção, e ele foi ver quem estava ali atropelado.
a sua própria esposa. Então, uma lição que a espiritualidade passou para ele, né, que não era só para socorrer as famílias daqueles que tinham perdido entes queridos, mas preparar ele para passar por essas provas. A esposa dele parece que tinha 44 anos. É um livro bem interessante, Perdas de Pessoas Amadas, onde ele conta essa experiência. Eu não sei se eu me perdi. Quanto tempo eu tenho ainda? Tá. Moacir Stella Júnior, no livro Lar, Oficina, Esperança, eu gosto muito dessa mensagem. Ele é um jovem, tem 30 e poucos anos, estudando medicina, e ele quer ser pediatra, mas apareceu um câncer cerebral. Tratamento, né? Quimioterapia. E ele conseguiu concluir o curso, mas não conseguiu exercer a medicina. Ele veio a desencarnar. A família dele foi até Uberaba e recebeu uma mensagem. Demorei-me ainda algum tempo para obter atenção mais clara e mais segura junto ao irmão Camura. O irmão Camura é um espírito de um médico que faz atendimento num centro lá em São Paulo. Findo, porém, esse período de experiência e de serviço no plano espiritual, ele diz: passei para o berçário que continua sendo a luz do meu itinerário. No plano espiritual, as crianças que não têm famílias, que vão passar por processo de retorno, de reencarnação, ficam num abrigo, né? Lá nessa colônia onde ele está. 200 pequeninos que me esperam e me amam, mamãe. Ele disse para a mãe dele, né? Estou podendo exercer aqui, né, a minha experiência. E ele diz, né, emocionado, o que as crianças dizem para ele. E as perguntas das crianças chovem sobre mim. Tio Moacir, quando meu pai virá me buscar? Tio Moacir, quero sair daqui sem esperar mais tempo, sem rumor, sem alarde, e voltar para os meus pais. Outras crianças, né, tio Moacir, onde está Deus que me mandou buscar do colo da mamãe? Tio Moacir, eu não quero ficar, eu quero partir. Tio Moacir, procure um carro que me leve de volta à casa em que nasci. Outras crianças brincam em plena natureza, porque o que existe aqui, existe no plano espiritual, a natureza, os rios, não é? Minha casa na terra tem muito mais beleza e muito mais carinho que o Moacir. Olha que emocionante, né? Ele não foi médico na terra, mas está sendo médico no plano espiritual. Essa mensagem é de 2 garotos que estão nesse livro Correio do Além. O Marco Antônio e o Ademar Argel, um que desencarnou com 12 anos e outro com 9. Eles eram muito estimados em Itaúra, Minas Gerais, inclusive numa competição que teve na cidade, um deles foi destacado como menino, né, esportista, tal da cidade. E eles estavam viajando com a vizinha, a Vera, junto com outros 2 filhos dela, o Leonardo e a Cristina, num Fusca, e bateu o carro num caminhão. E até não sei se é esse caso que incendiou tal, porque morreu as 5 pessoas que estavam no carro e o motorista do caminhão também, né? E no livro também ele fala do motorista. Então a família foi até Uberaba e recebeu a mensagem do Chico Xavier. O vovô Ademar determinou que eu viesse buscando tranquilizá-los. Ele mesmo auxilia minha mão a escrever. Então eles estão morando na casa do avô, né? As outras crianças e a dona Vera foi para outra residência. Marco Antônio, 12 anos, nasceu no dia 31 de 69, e seu irmão Argel, né, em 72. Ambos eram muito estimados em Itaúra, Minas Gerais. A 25 de julho de 81, viajava em companhia de Dona Lúcia e seus filhos, Leonardo e Cristiane, quando um violento choque de veículo contra o caminhão levou-os deste plano de vida. E aí, né, nós vamos ver uma coisa muito interessante. As crianças são como adultos, espíritos. E os espíritos das crianças podem ser superiores espiritualmente aos seus pais.
Na questão 379 do Livro dos Espíritos, Kardec indagava dos espíritos superiores: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido, se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. E o pai dele, depois da morte das crianças, estava depressivo, né? Ficou muito angustiado, os 2 filhos que tinha, né? Crianças estimadas, crianças que tinham um bom comportamento na escola, na cidade, estimada. E o pai buscou a fuga, né? Mas no além, os espíritos sabem o que está acontecendo, inclusive o avô Ademar também acompanhava, porque numa das cartas, o irmão mais velho fala para o pai: olha pai, o vovô Ademar está pedindo para você ir na casa do tio, junto com a vovó, e para você abraçá-lo, porque eles tinham um desentendimento e o avô queria que se reconciliasse. Mas é interessante que nessa mensagem, nessa segunda mensagem, que um menino de 9 anos escreve para o pai, o Dedé, né? Ele diz o seguinte: que se ele estivesse aqui na Terra, ele ia pedir para o pai uma mesada, né? Que o pai desse uma mesada para ele. Mas como ele está na outra dimensão, e que ali tem muita gente boa, ele queria pedir uma outra coisa para o pai. Aqui tem tanta gente, mas só gente boa que pode ouvir um filho dialogando com o pai que ama tanto. Se puder atender, meu querido papai Ageu, perdoe, mas não procure esquecimento no conteúdo de frascos que não são de remédios. Não quero falar no nome de rótulos que vemos por aí, às vezes quase anunciando perigo e doença, conquanto não fale isso, né? Então o pai estava tomando umas cachaças, né? Estava fazendo mal para ele, e a criança divertiu, veja, porque ele diz que quando eles estavam aqui encarnados, jogavam futebol, o pai dele sempre aconselhava: olha filhos, nada de usar bebida nem fumo. E ele diz na carta: se nós tivéssemos aí, pai, tenha certeza que nós não íamos fazer uso desses recursos, né? E pede ao pai que não beba. E aí, na mensagem, vem uma informação muito interessante para nós, que reforça aquilo que ele deu, porque ela conta com a mãe, com as mãos das mães como 2 antenas, para praticar a caridade e fazer o bem. O menino também fala disso. O carro foi o meio que Jesus se utilizou para nos trazer a vida espiritual. E a nossa volta para a casa do vovô Ademar teve um monte de vantagens. Olha lá ele dizendo para a família: porque o Senhor e a mamãe começaram a refletir nos doentes, nos desamparados, nos sofredores e nos irmãos de nossa idade, minha e do Marco, que nada possuem para guardar a refeição de amanhã. Eles passaram a integrar o centro espírita, que fazia atendimento para criança, para abrigados, né? Ajudar. Então o menino diz: olha, foi importante a nossa desencarnação, né? O meio que Jesus utilizou, porque agora os pais estavam com uma outra vivência, né? Viagem inadiável a fazer, todos nós vamos retornar, é questão de tempo, né? Nossas dores de revolta só pode causar, eu errei aqui, eu não errei, mais sofrimento onde se encontram em recuperação. Um jovem de Ponta Porã é Mato Grosso, né? Ele era aviador, estava treinando para vestibular, estudando, né, para vestibular. E um amigo procurou para que ele fizesse uma viagem lá no Mato Grosso. Olha, eu vou ter prova tal dia, estou me preparando, procura fulano. Foi atrás de fulano não podia ir. Aí ele voltou e ele generosamente resolveu atender. Na viagem, o avião, no aterrissar lá, bateu numa árvore e acabou se incendiando. Foi socorrido, veio para São Paulo, ficou no Hospital das Clínicas, 3 dias depois veio a desencarnar. E aí, depois de um certo tempo, a família foi até Chico Xavier e recebeu uma carta. E nessa carta o jovem diz: mamãe, vovó Arminda,
Cada vez que vocês pegam os objetos pessoais meus, ou o meu retrato e indagam por que eu fui nesse dia, eu sou arrastado das escolas onde estou frequentando para as ruas de Ponta Porã e pelo João Cavaleiro. Isso me atormenta. Pensem que eu continuo normal, mas não o jovem acidentado e queimado. Eu estou renovado, né? Porque os pensamentos envolvem as pessoas na outra dimensão. E nosso pensamento de fé pode ser um alento para aqueles que se foram. É que eles, nossos entes queridos, tomaram o trem antes de nós, mas dia chegará que partiremos também e o reencontro será muito feliz. Então, nossos familiares, amigos, parentes que desencarnaram apenas tomaram o trem, o vagão antes de nós. O nosso também já está agendado lá. Temos que preparar a nossa mala de viagem. O que nós vamos levar para a vida espiritual? Há um conto de Herder que ele fala a respeito dos 3 amigos, né? Um senhor, Dom Tomé, havia passado por um lugar onde se cometeu um crime e alguém viu e denunciou. E o juiz chamou Tomé para ser intimado. E aí Tomé apelou aos amigos que lhe davam maior preferência. E os amigos disseram: não, Tomé, nós não podemos ir porque nós temos compromisso nesse dia. Aí ele apelou para os outros amigos, e esses amigos falaram: não, Tomé, nós conhecemos você, nós vamos lá. Foram até a porta do tribunal e desistiram a meio do caminho. E aí ele teve que apelar aquele amigo que muito raramente ele lembrava, esse amigo: não, Tomé, eu conheço você, eu vou lá. E foi, e perante o juiz defendeu Tomé, e o Tomé acabou até sendo recompensado porque estava se cometendo uma injustiça. E Herder diz então que se nós transferimos esse ponto para a vida espiritual, né, diante da morte, o primeiro grupo de amigos são as coisas materiais, as propriedades, os bens, os carros, as coisas que às vezes a gente tenta acumular tantos, né? Mas é empréstimo de Deus. Nós somos mordomos, nós somos gerentes, mas dia menos dia nós temos que deixar. Por quê? Eles têm compromisso com a terra, então eles não podem nos acompanhar. O segundo grupo é o grupo da família, dos amigos, daqueles que nos querem bem. Eles vão até o cemitério, o sepultamento, mas aí nos deixam lá e voltam para casa, porque eles não vão se jogar lá. Quem vai falar de nós são as nossas ações, boas ou maus, que vão nos falar perante Deus. E a conclusão nossa é essa: reforma e mudança. É uma orientação do escritor Aniceto no livro Os Mensageiros de André Luiz. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhe modificaria as atitudes na vida normal. Porque nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, e é um mundo muito grande de espíritos sofredores na dimensão espiritual. E ele continua: nessa afirmativa devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas. Antigamente falava não espírito, falava espiritista. Hoje quase a gente não vê falar: o que você é? Aí sou espiritista, né? Fala que a gente é espírita, né? Mas a linguagem era essa. Nessa afirmativa devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias, além do esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Eu sou assim mesmo, eu não mudo, existem outras reencarnações, tal. Não, nada disso, né? Você pode mudar, você deve mudar, você tem que fazer um esforço de melhoria interior. É muito importante isto. Chico Xavier estava com uma irmã internada numa psiquiatria. Teve lá um surto psiquiátrico, uma obsessão, e ela foi visitada pelo Chico, e o Chico saiu lá deprimido, chorando muito, né? Quando o Emmanuel aparece para ele e diz: Chico,
que é isso? Ah, você não sabe? A minha irmã está no hospital psiquiátrico. Falou, eu sei, mas lá tem mais 200 irmãs e eu não vi você chorando por nenhuma das outras irmãs que estavam lá. Ele era um professor enérgico, né? De certa feita, Chico estava com um problema numa vista que estava cego e na outra com dificuldades. E não foi ao trabalho espiritual. E o irmão também aparece e adverte ele: Chico, você não foi ao trabalho, que é o seu compromisso? Você não vê, mano, a minha vista? Eu vejo, você está com tratamento médico, tratamento da espiritualidade, tem 2 olhos a luxo, vamos ao trabalho. Então, era aquele protetor, né, que estimulava a superação, nada de vitimizar, né? Você tem que ter amor. As 200 mulheres que estão lá, Chico, não são sua irmã também? Por que você chora só pela sua irmã? E ele, diante das dificuldades que todos nós enfrentamos, ele rogava, né, que Emmanuel trouxesse do plano espiritual uma mensagem que fosse de Maria, a mãe de Jesus. E sempre que podia, ele pedia para Emmanuel se ele conseguisse uma mensagem, porque inclusive, né, o Emmanuel guiou através do Chico para um artista como seria a figura de Maria de Nazaré. Tem um quadro dela, né? E aí um dia o Emmanuel trouxe, né, uma mensagem. E o Chico, né, quando ficou sabendo, ele falou: eu trouxe uma mensagem para você de Maria, mãe de Jesus. Correu lá pegar lápis, caneta, as páginas, as folhas, porque ele psicografava muitas, né? E aí, quando ele foi escrever, o Emmanuel disse: isso também passa. E o que mais? Não, isso também passa. Mas só isso, gente, para você colocar na cabeceira da sua cama, para você lembrar, quando você estiver com dificuldades, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, dificuldades é natural, você lembrar que isso também passa. Mas quando você estiver alegre, tudo correr bem, você lembra que esse mundo também é transitório. Existe um mundo melhor, um mundo verdadeiro, o reino de Jesus que nos ensinou, não é deste mundo. Isso também passa. E um cantor que fez muito sucesso no mundo todo, do conjunto dos Beatles, era cantor e compositor, Paul McCartney, ele tem uma história dessa música que é o seguinte: a mãe dele chamava Maria, Mary, mãe de Paul. Ela faleceu muito jovem de câncer, quando ele era adolescente. E 10 anos depois, em 1969, ele estava com problemas, com dificuldades, e ele sonhou com a mãe, que o aconselhava, dizendo: vai passar, deixa assim, deixa estar. Você vê que muitas pessoas não têm a sensibilidade para ver os espíritos, outras têm, né? Receber comunicação. Mas através do sono nós podemos entrar em contato com os espíritos. É uma porta enorme que se abre. Podemos encontrar com os entes queridos, com nossos instrutores, com o programa futuro, com as provas que vamos passar e também com os nossos inimigos, né? Por isso é importante a gente orar, negociar com ele, fazer o bem. E desse sonho ele compôs uma música. E essa é a música. Estava funcionando aqui. O senhor me deu uma estrelinha aqui na ponta. Vamos ver se eu consigo. Desceu o editor do professor, advogado José Lázaro Goberg, reconhecido hoje em todo o Brasil como
mais de uma dezena de livros publicados, com mais de 100 exemplares, né? Reconhecido pela seriedade, pelo conhecimento, pela espiritualidade de suas obras. Eu sou da cidade de Capivari, que é considerada a terra dos poetas. E lá no Parnaso de Além Túmulo tem um poeta de Capivari, o Rodrigues de Abreu. Eu fui como cigano, trabalhei no Banco Noroeste, depois prestei concurso, fui para o Banco do Estado de São Paulo e trabalhei e viajei em muitas cidades, né? Tenho 6 filhos, casado há 41 anos, vai fazer 42 anos, com a Maria Isabel, que é a revisora dos livros lá na editora. A última palavra da edição é dela. E quando nós fomos casar, ela é de formação católica, eu havia me tornado espírita, né? Pouco tempo antes. Ela também aceitou o espiritismo e a mãe dela era bastante católica, né? E nós conversamos com ela e ela acabou aceitando que a gente não casasse na igreja, né? Mas a minha sogra disse: olha, essa história que você fala do espiritismo, de que ninguém morre, eu não acredito. Eu não acredito porque ninguém voltou para me contar, né? Então, eu tenho aqui uma frase. Não, então, não sei o que aconteceu aquela hora que o senhor mexeu aqui. Ele travou alguma coisa. Você consegue ver? Parece que ele está rodando aí. Conseguiu? Acertou. Então, para mim, descobre-se um ser imortal através do espiritismo. Porque há um misticismo em determinadas religiões, e nós respeitamos, porque depois dessa existência, na sequência, não se sabe para onde vai. Fica aguardando um julgamento tal. E no espiritismo abriu-se uma janela imensa, né, de informações,